Olá, seja bem-vindo aqui ao canal do Programador Aventureiro. E nesse vídeo a gente vai aprender a como capturar as informações aqui do site CoinGecko, onde a gente tem informações de diversas criptomoedas, né, atualizadas diariamente. Então esse site aqui ele é bem completo, tem muita informação sobre as principais criptomoedas que a gente tem disponível no mercado, o seu valor atual, a sua variação, né, do valor dessa criptomoeda na última hora ou nas últimas 24 horas, na última semana. Então tem muita informação bem legal aqui que a gente consegue capturar com relação a criptomoedas ou criptoativos, que você pode utilizar no sistema próprio seu, ou para poder montar um banco de dados com as principais criptomoedas do mercado, as suas variações, e além disso, né, poder treinar também técnicas de web scraping. Então esse site ele é bem completo, ele tem mais de 14 mil criptomoedas disponíveis aqui, que eles ficam atualizando diariamente as informações dela. Então, só para ver aqui na página inicial, a gente tem mais de 100 criptomoedas aparecendo aqui, e mais de 144 páginas aqui que a gente pode acessar a informação de todas as criptomoedas praticamente que a gente tem disponível aí para compra no mercado. Então, para poder começar esse projeto de web scraping, vamos aqui para o nosso VS Code, e aqui dentro dele eu vou começar fazendo a importação das bibliotecas que nós vamos utilizar para poder fazer esse projeto. Então, para isso, a primeira biblioteca que eu vou importar aqui é a biblioteca Requests, que é uma biblioteca do Python que é utilizada para poder fazer uma requisição para uma determinada página da web e obter os dados dessa página. Então, se você não tiver ela instalada aí no seu computador, basta fazer o comando, né, pip install requests, que ele vai fazer a instalação. Se quiser instalar diretamente aqui pelo notebook, igual eu estou fazendo, pode colocar uma exclamação no começo e colocar então pip install request, que vai fazer a instalação dessa biblioteca diretamente aí no seu computador. Tendo aqui a biblioteca instalada, tudo que a gente precisa fazer agora é só executar a nossa célula, que ele já vai fazer a importação aqui para a gente dessa biblioteca. E agora, tudo que a gente precisa fazer é falar qual que é a URL, então, que a gente vai acessar os nossos dados, né? Então, eu vou pegar aqui a URL aqui da página, então vai ser coingecko.com/pt. Então, eu vou colocar aqui a URL do site que a gente vai querer acessar e vou fazer uma requisição utilizando requests para essa página. Então, eu vou colocar aqui requests.get, significa que eu quero obter os dados dessa página, e aí eu coloco qual que é a URL da página que eu estou querendo acessar a informação. Feito isso, ele vai fazer a requisição lá para a página para a gente e vai retornar os dados aqui para dentro dessa variável page. A gente pode verificar se ele capturou exatamente, né, as informações aqui da página, utilizando, né, vendo o status code. Então a gente pode ver aqui se ela deu status 200, que significa que a solicitação foi feita com sucesso. Então, nesse caso aqui, ele deu status 200, então foi feita com sucesso. Inclusive, a gente consegue ver a página, né, diretamente aqui pelo nosso editor, utilizando uma funcionalidade aqui do IPython, que é para exibir um conteúdo HTML. Então, para isso, a gente pode fazer a importação aqui. Então, colocar aqui from ipython.display. Eu vou querer importar a função HTML. Essa função HTML, o que ela faz, né, é renderizar o conteúdo de uma página HTML diretamente aqui no nosso editor. Então, dentro aqui da nossa page, se a gente for acessar aqui o parâmetro text, ele tem todo o conteúdo da minha página que foi o servidor enviou aqui para o nosso programa através do requests. Então, a gente pode passar justamente esse conteúdo aqui da página para ele poder fazer a renderização aqui da nossa página diretamente aqui no nosso editor. E aí, com isso, eu já consigo ver, né, que todos os dados que eu vou precisar para fazer o web scraping, eles vieram diretamente já pela minha requisição. Então, eu tenho aqui toda a minha página inicial lá e toda aquela tabela com todas as informações lá sobre as criptomoedas lá que eu vou querer capturar, né, com o web scraping. Então, como aqui deu tudo certo, a gente pode tirar esse celular fora. Feito isso, a gente já pode começar a capturar, então, aqui todos os dados da nossa página. Então, para poder facilitar, eu vou colocar ela aqui do lado do nosso editor, para poder ficar vendo sempre a nossa página aqui enquanto a gente está fazendo o nosso código. E se a gente for aqui na aba do DevTools, né, para poder inspecionar aqui a nossa página, a gente vai ver que esse elemento aqui que a gente está querendo capturar, que são os dados aqui dessa tabela, eles basicamente são componentes do tipo table. E se ele é um componente do tipo table, significa que ele já é um componente do HTML, que é uma tabela estruturada. Dessa forma, tem um jeito muito fácil de capturar dados, né, de tabelas no HTML utilizando o Pandas. Então, eu particularmente gosto de utilizar bastante o Pandas para poder fazer esse tipo de captura de dados, porque ao invés de a gente utilizar o Beautiful Soup ou o Selenium para poder capturar ali os dados da tabela e depois ficar procurando, né, cada uma das informações aqui de cada linha, então pegar cada nome de moeda, o preço delas, cada informação individualmente e criar uma estrutura de dados depois para armazenar essas informações, quando a gente tem uma tabela mesmo, um table, né, no nosso HTML, a gente pode fazer a captura desses dados completamente aqui utilizando o Pandas com apenas um único comando. Então é muito mais prático, mais simples, né, para quando a gente está trabalhando com web scraping de dados mais estruturados. Então, por conta disso, eu vou importar aqui o Pandas, então vou colocar import pandas SPD. Lembrando que se você não tiver ele instalado no seu computador, basta utilizar o comando, né, pip install
Pandas, que ele já vai fazer a instalação aqui dessa biblioteca na sua máquina. Feito isso, né, basta fazer a importação aqui, pandas SPD, e aqui dentro do pandas, a gente tem uma função que já faz, né, o scrap de qualquer tabela que ele encontra no HTML, que é a função read HTML aqui. Então, essa função, ela recebe alguns parâmetros para poder fazer a leitura dos dados dessa página, né? Sendo que o principal parâmetro é o I/O, que é justamente o conteúdo da página HTML, onde a gente está querendo capturar os dados de uma tabela. Então, basicamente, a gente viu que o request fez a requisição aqui dos dados para essa página web aqui e salvou tudo dentro da nossa variável page. Dentre os dados que estão salvos aqui, a gente tem o nosso text, que é aqui da nossa variável page, que é o conteúdo HTML dessa página aqui. Então, a gente pode simplesmente passar todo o conteúdo HTML dessa página diretamente aqui para o Pandas, né, para esse read HTML, que ele vai automaticamente procurar todas as tabelas que tem disponíveis nesse arquivo aqui, e ele vai retornar um data frame para cada tabela que ele encontrar no nosso arquivo. Então, se eu até executar aqui, ó, ele já retornou para mim, ó, uma lista, né, contendo vários data frames, né, com as tabelas que ele encontrou nessa página. Nessa página específica, a gente só tem uma única tabela, né, então eu posso até salvar aqui, colocar aqui, ó, df vai ser igual a isso aqui, vou salvar isso aqui da variável df e colocar aqui qual que é o comprimento da minha variável df, ela vai ter apenas um elemento, porque só existe uma única tabela nessa página aqui. Mas se a gente tivesse mais de uma, né, o Pandas ia capturar cada uma delas, então a gente teria todas as tabelas aqui disponíveis. Nesse caso, como a gente só tem um, a gente pode simplesmente visualizar os dados dessa tabela. Então eu posso colocar aqui o meu df0, que seria o primeiro índice aqui da lista de tabelas que ele encontrou na página, e ele já vai retornar para mim aqui, ó, todos os dados, né, que ele encontrou aqui para essa tabela. Então é muito mais fácil a gente fazer o web scraping, né, de dados da web quando eles já estão estruturados, né, como assim, como nesse caso aqui, que já está tudo dentro de um table, que a gente consegue fazer com apenas uma única linha de código, praticamente, né, um único comando aqui, você consegue capturar todas as informações que tem contida aqui nessa tabela. Então já está tudo bem estruturado aqui para a gente. Então a gente já consegue ver que ele obteve, né, todas as linhas aqui da tabela, né, mais de 100 registros aqui, 14 colunas e também aqui todos os dados. Ó. Tem aqui, ó, o título da coluna, que vai ser moeda, o nome da moeda aqui, então Bitcoin, Ethereum, dentre os outros dados aqui. Tem uma outra coluna aqui vazia, isso porque se a gente for olhar aqui no nosso HTML, na verdade isso aqui é uma célula aqui da nossa tabela, e do outro lado aqui a gente tem essa outra célula, né, com texto aqui comprar. Então tem algumas linhas que não tem essa informação, né, de comprar aqui, então por isso que ele está retornando né, onde ele não encontrou nenhum texto, ele retornou né, onde ele encontrou, ele retornou aqui comprar para a gente. E aqui tem a informação, né, de todos os outros dados aqui da nossa tabela. E aí, se a gente quiser, a gente pode simplesmente passar um parâmetro aqui para falar quantas linhas a gente quer que ele ignore antes de começar a retornar os dados aqui da nossa tabela. Então a gente pode colocar aqui um skip rows e falar qual que é o número de linhas que ele vai pular antes de começar a capturar as informações da tabela. Então nesse caso aqui eu só quero que ele pule a primeira linha e depois capture todas as outras informações. Se a gente executar aqui novamente, ele fez exatamente isso, pulou a primeira linha, retornou então 100 registros agora para a gente, né? Começando aqui no nosso Bitcoin e indo até lá no final, que vai ser aqui o EOS, então a última moeda aqui que tinha nesses dados. Legal, agora que a gente sabe disso, tudo que a gente precisa fazer agora é justamente ir acessando as outras páginas aqui do nosso site e fazendo esse mesmo processo aqui para poder capturar, né, os dados de todas as tabelas que vão estar disponíveis nas outras abas aqui desse site. Só que quando a gente está falando de requisições web e de web scraping, a gente precisa ter em mente que o processo que mais vai demorar dentro disso tudo aqui é justamente a própria requisição para a página, que é onde ele vai solicitar todos os dados do site, aí o site vai enviar todos os arquivos JavaScript, CSS, HTML, as requisições com o banco de dados, é onde o site vai fazer todo o processo de montagem desse site e enviar para a gente. Então, quanto menos requisições a gente precisar fazer para um site, mais rápido vai ser o nosso processo total de web scraping. Então, vamos ver se a gente consegue otimizar aqui o nosso processo, de modo que a gente faça um menor número de requisições possíveis para poder capturar a mesma quantidade de informação. Então, por exemplo, aqui, nesse caso a gente está vendo uma tabela, e esse site ele me dá a opção de colocar aqui, ó, mais linhas para poder visualizar esses dados. Então, ele está me mostrando a priori 100 linhas, o que me dá um total de 144 páginas, contendo, né, todas as informações sobre as criptomoedas que ele tem disponível. Isso significa que eu vou precisar fazer 144 requisições para poder capturar todos os dados aqui de todas as criptomoedas. Porém, se eu aumentar a quantidade de registros que ele vai me retornar para cada uma das páginas, eu diminuo automaticamente a quantidade de requisições que eu preciso fazer. Então, se eu colocar aqui igual a 300, ele vai recarregar a página para mim. Se eu vou descer até lá embaixo, observe que a tabela veio bem maior agora.
ela tem 300 registros, só que o número de páginas que eu preciso agora capturar os dados para poder obter as mesmas informações caiu para 48. Então a gente conseguiu diminuir aí 1/3 do trabalho que a gente teria, né, e do tempo que a gente vai ter de processamento aqui do nosso projeto de scrapping. Então, quanto mais a gente conseguir otimizar a quantidade de requisições que a gente fizer, mais otimizado e mais rápido vai ser o nosso processo de scrapping. E aí, se a gente for observar, no caso dessa página, quando a gente colocou aqui, definiu o número de linhas, ele definiu isso como sendo um parâmetro aqui da nossa URL. Então ele falou aqui, ó, que essa página, né, ele está acessando, eu estou acessando essa página, e ela está mostrando então um total de 300 itens para gente. Então, como essa informação já está vinculada na própria URL da página, a gente consegue facilmente passar essa informação aqui para nossa URL, de modo que quando a gente fizer a requisição, ele já vai retornar para a gente a página contendo 300 registros aqui das nossas criptomoedas. Além disso, se a gente for avançar, né, para a segunda página aqui, a gente vai observar que também ele vai salvar essa informação na URL. Então, então, se a gente for acessar aqui a URL agora, observe que a gente tem dois parâmetros. A gente tem o page igual a 2, significa que eu estou na segunda página, e que ele está visualizando, né, ele está me mostrando 300 itens para cada página que eu estou acessando. Então, dessa forma, eu consigo facilmente agora, né, fazer requisições para todas as páginas disponíveis aqui nesse site, para poder capturar, então, todos os dados de criptomoedas que tem aqui disponíveis. Então, agora tudo que a gente tem que fazer é escrever o nosso código aqui para poder automatizar todo esse processo. Então, basicamente, vou descer aqui embaixo e vou colocar aqui então um separador e vamos fazer agora toda essa automação, agora que a gente já entendeu como é que funciona toda a estrutura aqui dessa página que a gente vai capturar os nossos dados. Então a gente tem lá em cima então a nossa URL, então vou até copiar ela e colocar aqui embaixo, vai ser a URL principal da página e a gente vai ter os parâmetros que essa página pode receber. Então como a gente viu, essa página aqui no nosso caso, a gente vai utilizar dois parâmetros principais, que é o page, para poder dizer qual que é a página específica que a gente está acessando, e o itens que a gente vai colocar igual a 300 para poder trazer o máximo de resultados por página possível. Então a gente vai colocar aqui que os itens eu vou querer que seja igual a 300, e o outro parâmetro que vai ser o page, eu vou começar na página 1. Então eu quero que ele comece na página 1 e aí sim a gente vai fazendo web scraping de cada uma das páginas até que a gente tenha capturado todas as informações disponíveis aqui nesse site sobre criptomoedas. Então, a gente vai salvar todos esses dados que a gente vai capturar nessa variável, então, vou chamar de dados coletados, vai ser uma lista, e vamos criar aqui um laço de repetição que vai ficar executando o nosso código para ir capturando todas as informações da página. E aí aqui eu poderia fazer de duas formas. Eu poderia, já que eu já sei que quando eu recarregar minha página pela primeira vez, eu já vou ter a informação aqui embaixo de quantas páginas tem disponível. Então eu poderia capturar essa informação via web scraping normalmente, obter o número total de páginas e fazer um laço do tipo for, indo, né, até o limite total de páginas que eu sei que tem disponível nesse site. Então eu sei que eu vou fazer uma iteração 48 vezes para poder capturar todas as informações. Poderia fazer dessa forma, como eu também posso fazer um laço infinito e colocar alguma condição aqui dentro desse laço de repetição, para que quando essa condição acontecer, ele pare a execução do nosso processo de scrapping. Nesse caso, por exemplo, se a gente acessar aqui a nossa última página, então imagina que o nosso processo de scrapping está aqui executando e está captando a informação de cada uma das páginas. Quando chegar na página 48 e a gente tentar avançar para a próxima página, ou seja, quando a gente tentar mudar aqui de 48 para 49 e tentar executar, ele vai retornar para a gente aqui essa página falando que ele não encontrou mais os dados. Então, a gente pode utilizar isso para poder fazer a validação da nossa requisição. Tanto que se a gente fizer aqui um requests.get para essa URL específica, a gente sabe que não existe, né, os dados aqui na página 49, vou salvar aqui o nosso page e vou executar. Ele vai retornar lá os dados para a gente, e se a gente for ver aqui o status code, ele retornou 404, que significa página não encontrada. Então, o que ele está falando é, eu tentei fazer uma requisição para esta página aqui, porém, o próprio site me disse que esta página não foi encontrada, então ela tem o status 404. Diferente de quando eu tento fazer uma requisição para uma página que existe, né, no site, que ele vai me retornar um status 200, ou seja, que ele encontrou essa página e está retornando os dados dela para mim. Então, com base nisso, eu consigo então fazer um laço infinito para que ele continue iterando, né, sobre todas as páginas aqui que eu for passando, até que ele encontre um status code igual a 404, por exemplo, e aí sim ele interrompa a execução aqui do nosso loop. Então, vou fazer exatamente dessa forma aqui. Colocar então um loop infinito e vou criar uma sessão para poder fazer todas essas requisições.
Então, sempre que a gente está fazendo diversas requisições para um mesmo site, é sempre interessante a gente criar uma seção, porque essa seção vai reutilizar várias informações que o site já passou previamente para a gente. Então, ele vai reduzir praticamente pela metade a quantidade de dados que ele precisa capturar aqui do nosso site, porque se a gente for até fazer aqui a inspeção e vir aqui na aba de rede, se eu vou colocar aqui todos e eu for recarregar essa página novamente, observa quanta informação ele captura, né, desse site específico para a gente. Então ele traz várias informações sobre o logo da página, os logos do site aqui, várias informações aqui sobre o menu, que são informações que vão ter em todas as páginas aqui desse site. Então, como são informações que eu precisaria carregar toda vez que eu acessar uma página diferente, quando a gente carrega isso via uma sessão, ele vai fazer o cache dessas informações que ele já carregou anteriormente, por exemplo, o logo da página. Ele não precisa carregar isso toda vez que ele for solicitar um dado dessa página, já que ele já carregou na primeira vez, na primeira requisição que ele fez para esse site. Então, quando a gente cria uma sessão, a gente fala para ele que a gente não precisa carregar dados que ele já carregou previamente. Então, é basicamente utilizar um sistema de cache aqui. Então isso agiliza bastante o tempo total que o site vai retornar os dados aqui para a gente, já que ele não precisa enviar todas as informações que são fixas, né, entre uma página e outra. Dito isso, né, então vamos usar aqui a nossa seção para poder fazer as nossas requisições para esse site. Então a gente vai colocar aqui que o nosso page vai ser igual ao nosso session.get. Então eu vou obter os dados aqui do site. E qual é o site que eu vou obter os dados? É aqui o nossa URL, né? Então esse aqui é o nosso site principal. E além dessa URL, a gente vai passar alguns parâmetros para ele. Então, quais são os parâmetros que a gente vai passar? É justamente isso que a gente definiu aqui em cima, que é o total de itens igual a 300 e acessar a página 1 na nossa primeira requisição. E aí, uma coisa que a gente vai ter que verificar é justamente qual que é o status code. Então, como a gente viu, né, quando a página ela existe, ele vai retornar para a gente o status code, né, igual a 200. E se a página não existir, ele vai retornar 404. Então é com isso, com base nessa condição, que a gente vai verificar se a gente deve continuar fazendo nosso scrap ou se a gente interrompe o nosso laço de execução aqui. Então só para a gente ver o que ele está fazendo, né, a cada interação, vamos colocar um print mesmo aqui e vamos colocar aqui quais são os parâmetros que ele está passando. Então vou colocar aqui qual que é a página que ele está acessando nesse momento e colocar aqui meu end igual a zero, só para não ter que ficar quebrando para a próxima linha. Depois disso, a gente viu que para poder capturar todas as informações aqui do site, a gente pode, né, capturar todos esses dados aqui utilizando o pandas. Então, basicamente, a gente vai utilizar esse comando aqui e retornar a primeira tabela aqui com as informações que ele capturou aqui do site. Então, a gente pode pegar essa parte aqui embaixo e fazer exatamente a mesma coisa. Então, eu vou criar um data frame onde eu vou ler o conteúdo dessa página. Então, pegar o meu page.text, que é o conteúdo da página, passar para o Pandas, ele vai capturar todas as tabelas que ele encontrar dentro dessa página e eu vou querer que ele me retorne apenas a tabela de ID 0, né? Ou seja, apenas a primeira tabela que ele encontrou, que é justamente essa tabela principal aqui, com todos os dados das criptomoedas. Além disso, uma coisa que a gente não viu ali em cima, mas se eu colocar aqui o nosso data frame, ou vou colocar data frame 0 vai ser igual ao nosso data frame, e só exibir ele aqui, o nosso data frame, então, a gente tem aqui o nome das colunas, né? Então, as colunas basicamente ficaram sem nome, né? O name de 0, name de 1. Se a gente quiser renomear aqui o nome das nossas colunas, a gente pode colocar aqui um ponto columns e passar, então, uma lista com o nome de cada coluna que a gente vai querer dar aqui para nossa tabela. Então, a gente pode passar aqui uma lista e colocando aqui os nomes. Por exemplo, esse primeiro dado aqui é justamente essa estrela aqui, né? Que está marcando, né? Essa moeda como favorito ou não. Então, a gente pode colocar aqui que a primeira coluna vai ser o nosso favorito, a segunda coluna vai ser o ID da moeda, né? A terceira coluna vai ser o nome da moeda especificamente, aqui então vai ser o nome da moeda. A próxima coluna vai ser a ação que a gente pode fazer, né? De comprar ou não comprar essa moeda aqui, então eu vou colocar aqui como sendo a ação e assim por diante, né? Então eu vou colocando aqui o nome para cada uma das colunas ali. Então a próxima vai ser o preço, depois eu posso colocar a variação em uma hora, né? A variação aqui da última uma hora, colocar aqui para a linha de baixo para ficar mais fácil da gente ver. Colocar a variação das últimas 7 dias, das últimas 24 horas, aí depois a variação dos últimos 7 dias, depois aqui dos 7 dias a gente vai ter o volume em 24 horas, então eu posso colocar volume em 24 horas, depois dele a gente vai ter a capitalização de mercado, então vou colocar até para a linha de baixo que essa palavra é grande, então a capitalização de mercado. Deixa eu diminuir aqui. Na verdade, se a gente for observar até pela tabela que a gente já captura as informações, a gente vai ver que tem mais dados aqui do que os que a gente está vendo aqui na tabela. Isso porque aqui no front-end ele está escondendo algumas colunas que o Pandas capturou aqui para a gente. Então, se a gente for ver aqui, ó,
a gente tem aqui os dados do preço da nossa criptomoeda, então aqui tem os dados do preço. Aí o próximo, a variação em 1 hora, depois a variação em 24 horas e a variação nos últimos 7 dias. Então aqui a primeira moeda, que é o Bitcoin, está em 8,1 aproximadamente aqui. Então está aqui a variação dos últimos 7 dias. E logo na sequência, ele tem aqui uma variação dos últimos 30 dias, que está aqui em 5,4. Só que dependendo se eu reduzo aqui um pouco o tamanho da tela, ele não mostra essa variação. Isso porque tem um campo aqui, personalizar, que eu tenho que habilitar ou desabilitar a visualização de algumas colunas. Mas isso aqui, como ele é só uma parte visual da tabela, o Pandas conseguiu capturar a informação, porque ela já está disponível aqui no HTML, ela só não está sendo visível aqui no front-end. Então, vou até habilitar aqui todos os dados, colocar aqui 300 linhas, né, na nossa tabela, só para a gente ver exatamente as informações aqui, que é o que a gente está capturando do lado de cá. Então, ou seja, então depois da nossa variação aqui dos últimos 7 dias, a gente tem também uma variação dos últimos 30 dias. Então, eu vou colocar aqui uma variação dos últimos 30 dias. Logo depois, a gente tem o volume 24 horas, capitalização de mercado. Depois, a gente tem uma coluna chamada FDV. Então, eu vou colocar aqui FDV. Depois dessa coluna, a gente tem a capitalização de mercado sobre o FDV. Então, eu posso colocar aqui a nossa capitalização sobre o FDV. E por fim, a gente tem uma última coluna aqui, que ele está retornando tudo nano aqui para a gente, né? Porque seria esse gráfico aqui, né? E nesse caso, o Pandas ele só captura informação textual. Então, ele não vai capturar realmente a informação ali do gráfico, mas como essa coluna ela vem aqui preenchida para a gente pode colocar aqui só, né, o nome dela, que é gráfico de variação. E aí aqui, só colocar uma vírgula aqui, se a gente executar, ele vai criar agora o nosso data frame aqui com o nome dessas colunas aqui que a gente personalizou. Então aqui a gente tem agora todos os nomes, né, já devidamente colocados aqui na nossa coluna. Então a gente pode pegar isso aqui, colocar aqui também dentro do nosso processo de automação, vou até deletar daqui de baixo e diminuir aqui para a gente poder conseguir ver o código completo. Então, agora que a gente já pegou todos os dados da tabela, já renomeou aqui as colunas, a gente pode simplesmente, né, salvar essas informações aqui dentro dos nossos dados coletados, já que a gente vai fazer uma interação, né? Então, na próxima execução, ele vai executar isso aqui novamente e ir salvando aqui nossos dados coletados. Então, a gente pode colocar aqui dados coletados, ponto, append, e vou adicionar esse data frame lá para ele. E aqui basicamente terminou o nosso processo. A única coisa que a gente precisa fazer agora, como isso aqui a gente está trabalhando com laço de repetição infinito, a gente precisa passar uma condição para que ele pare de ser executado em algum momento. Então a gente já viu, né, que quando o status code da página for igual a 200, é porque aquela página ela existe e a gente vai capturar as informações dela. Então, se isso não for verdade, significa que aquela página não existe. Então a gente pode finalizar aqui a execução. Então é só colocar um break. Só para a gente confirmar, né, se ele fez tudo certo, a gente pode colocar um print aqui também, para que quando ele termina aqui, ele caia nesse else aqui, a gente veja exatamente qual foi o status code que ele recebeu aqui na nossa aplicação. Então eu posso colocar aqui que eu estou finalizando o nosso loop, pois recebi o status, e aí eu posso passar aqui então page.status code, e qual que é o significado desse status code, né? Então, o que significa, e aqui eu passo o nosso page.reason, que ele vai passar qual que é o motivo daquele status code. Então, a gente viu, né, que quando for 404, o motivo vai ser página não encontrada. Então, é isso que ele vai retornar aqui pra gente. E aí, antes da gente, então, ir para a próxima interação, né, então, a gente tem aqui a nossa requisição para a nossa página, né, utilizando sessão. Ele vai verificar se a página existe para poder obter o scrapping. Se ela não existir, ele vai encerrar a execução. Porém, a gente também tem que lembrar que a gente tem que sempre fazer a atualização aqui dos nossos parâmetros, para a gente poder atualizar qualquer página que ele vai capturar os dados na sequência. Então, eu vou colocar aqui meu params.update, eu vou atualizar uma informação. Qual a informação que eu estou querendo atualizar? Vai ser os dados da página. E qual que vai ser o novo dado da página que eu vou pegar? Vai ser basicamente os dados atuais, então meu params.page, ou seja, eu vou pegar qual que é a página atual que eu estou e vou incrementar 1. Então, se eu tiver na página 1, na primeira execução, aí vai transformar isso aqui em 2 e vai executar novamente. Depois vai transformar em 3 e executar novamente. E assim por diante, até ele chegar na página 49, aqui no nosso caso, que seria a última página, onde ele vai retornar um status code diferente de 200, né? Vai cair nessa condição e vai finalizar o nosso laço de repetição. Então vamos botar isso aqui para executar e ver ele capturando as informações aqui agora. Então, ele retornou um erro aqui para mim, só esqueci de colocar então params é igual a params. E aí, aqui ele está mostrando para a gente já. Então, página 1, e aí depois ele vai fazer a página 2, a página 3 e assim por diante. Então, agora é só aguardar ele fazer a captura de todos os dados de todas as páginas aqui para a gente. E no final a gente vai ter, então,
todas as informações aqui de todas as criptomoedas salvas aqui nos nossos dados coletados. Com base nisso, a gente vai ver então como a gente faz para poder exportar esses dados para um CSV, para um Excel ou para um arquivo JSON, ou até mesmo para um banco de dados próprio nosso, onde a gente vai ter então todas as criptomoedas ali, todas as informações daquelas criptomoedas que a gente acabou de capturar via web scraping, né, estruturadas, né, no nosso próprio banco de dados, no nosso próprio arquivo planilhado aqui, que a gente possa utilizar em qualquer outra aplicação que a gente quiser. E aí agora, enquanto ele está capturando aqui todos os dados da nossa página, eu queria te mostrar aqui o site do Programador Aventureiro. Aqui no nosso site, você vai ter diversos cursos e especializações aqui próprias, né, para o mercado de trabalho. Então tem vários cursos aqui em diversos temas diferentes. Inclusive, a gente tem alguns cursos gratuitos. Então, acessando aqui o nosso site, né, programadoraventureiro.com, você pode vir aqui na nossa área de membros, que aqui dentro dela a gente vai ter todos os nossos cursos reunidos em um único local. Então, você pode ver aqui que a gente tem diversos cursos, como o SAS Pro, que é um curso para quem quer se tornar um analista de dados, onde você vai aprender SQL, vai aprender SAS, estatística e várias outras habilidades relevantes, né, para se tornar um analista de dados. O nosso curso completo de Python, do básico até o avançado, o nosso curso de Flat, onde você vai aprender a construir interfaces gráficas bem modernas utilizando Flat, né, onde você vai fazer com um único código um aplicativo para desktop, para web, para mobile, né, tanto para Android quanto iOS e para qualquer outro sistema operacional, como Windows, ou Mac, ou Linux, ou qualquer outro sistema operacional aqui com apenas um único código. Além da gente ter o curso Web 3 em 1, onde a gente vai aprender a fazer extração de dados da web, igual a gente está fazendo aqui com o Web Scraping, fazer a automação de preenchimento de formulários na web e também o consumo de APIs. Então esse curso aqui é um 3 em 1, porque a gente vai aprender desde toda a parte de extração de dados, né, e Web Scraping com o Selenium e o Beautiful Soup, vai aprender também a fazer a automação de um navegador utilizando o próprio Selenium e também o consumo de APIs utilizando, né, o requests do Python, programação assíncrona, thread, multiprocessing, várias coisas bem avançadas aqui para poder capturar várias informações aqui de APIs ou de páginas web ou fazer a automação dos navegadores. Além disso, a gente também tem o curso aqui PySpark na prática, onde a gente vai aprender a trabalhar com grandes volumes de dados e com processamento de grandes volumes de informação, muito utilizado em machine learning para poder trabalhar com bibliotecas de criação de algoritmos de inteligência artificial. E o nosso curso também Markdown Master aqui, onde a gente vai aprender a utilizar a linguagem Markdown para poder escrever documentos e documentações, né, facilmente. Além disso, né, a gente tem aqui também vários módulos gratuitos nos nossos cursos e também um curso de Python totalmente gratuito aqui que você já pode começar a fazer e aprender muito mais sobre essa linguagem de programação incrível. Além disso, né, todos os cursos têm a opção de você se fazer a inscrição individualmente no curso, então você pode adquirir cada curso individualmente ou então pode fazer parte, né, do plano Pro, onde você vai ter acesso a todos os cursos por um preço único. Então, por exemplo, no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, o curso Flat 360 ele está custando R$ 47 apenas. Além disso, o curso de PySpark também está apenas R$ 47. O Markdown Master está R$ 24,90. Então, os cursos são muito baratos e tem diversas horas de conteúdo e muitos projetos práticos que a gente vai treinar, né, com desafios do mundo real aqui, cada uma das habilidades que a gente vai aprender ao longo dos cursos. Além disso, né, se você não quiser fazer essa inscrição individualmente em cada um dos cursos, você pode também assinar o Combo Pro, onde por R$ 197 você vai ter acesso a todos os cursos da plataforma. Tanto os cursos atualmente que já estão disponíveis, né, que são esses aqui que você está vendo aqui na tela, quanto também os novos cursos que forem lançados. Então, se você estiver vendo esse vídeo aqui no futuro, provavelmente vão ter muito mais novos cursos aqui na plataforma e você também vai ter acesso a todos eles, né, com a assinatura aqui do Plano Pro. Então, é uma assinatura que super vale a pena, né, porque você vai ter acesso completo a toda a nossa suíte aqui de conteúdos em que você pode utilizar o Python para as mais diversas áreas, seja para análise de dados, seja a linguagem pura para poder fazer a manipulação do sistema operacional e escrever scripts, né, de automação bem complexos, né, com a linguagem, aprendendo a linguagem desde o básico até o mais avançado daqui do Python, além de aprender a construir interfaces gráficas, né, para qualquer sistema, a fazer web scraping, automação, consumo de APIs, a trabalhar com bibliotecas de machine learning, ciências de dados, além também de aprender a escrever documentações e processos complexos, né, utilizando aqui o Markdown. Então, o link aqui do site está aqui na descrição do vídeo, confere lá depois para poder ver todos os recursos que a gente tem disponível. E voltando aqui para o nosso projeto, ele já finalizou então, a gente já tem aqui, ó, já fez o scrapping de todas as 48 páginas, e aí quando chegou lá na página 49, ele finalizou o loop, então ele retorna aqui, ó, que ele está finalizando o loop, porque ele recebeu um status 404, que significa not found, ou seja, aquela página ela não existe, ela não foi encontrada no servidor. Dessa forma, agora a gente tem aqui os nossos dados coletados, a gente for até ver qual que é o tamanho aqui dos nossos dados coletados, ele vai ter 48, ou seja,
ele conseguiu capturar os dados de 48 tabelas aqui utilizando o Pandas. E aí, então, se a gente for acessar então agora individualmente, né, cada um desses dados, dados coletados, se eu acessar a tabela 0, eu vou ter aqui as informações da primeira página, né, onde a gente vai ter aqui lá o Bitcoin como sendo o primeiro elemento. Se a gente acessar o segundo, né, no caso vai ser o índice 1 aqui, então, no índice 1 a gente vai ter os dados da segunda página, né, então vai ser onde a gente vai começar aqui pela moeda Convex Finance. Então, se a gente acessar aqui no nosso site, acessar aqui a página número 2, esperar ele carregar aqui, ele vai retornar então aqui toda a lista de todas as criptomoedas aqui da nossa segunda página, e a gente vai ver que ela começa aqui, a primeira criptomoeda é o Convex Finance, que é justamente a que vem aqui. Então, basicamente, cada um desses aqui, dos índices dessa tabela dados coletados, é uma página aqui do nosso site do CoinGecko que a gente capturou os dados das criptomoedas. E se a gente quiser juntar tudo isso em um único data frame, a gente pode fazer o seguinte, falar que meu data frame final ele vai ser igual a pd.concat, que é uma função do Pandas que vai concatenar uma lista com vários data frames em um único data frame. Então a gente pode passar então nossos dados coletados, que ele é uma lista contendo vários data frames, e ele vai concatenar tudo isso em um único data frame. E a gente vai salvar aqui no DF final. Então se a gente executar agora, ele está falando para mim então que tem um data frame com 14.341 linhas, com todas as criptomoedas que ele encontrou aqui no nosso site. E agora que a gente já tem isso, né, todas as informações reunidas em um único local, né, num único data frame, a gente pode exportar isso para diversos formatos diferentes. Então a gente pode fazer aqui o nosso DF final, exportar ele, por exemplo, para CSV. A gente pode colocar to CSV e aí passar como parâmetro aqui o nome do nosso arquivo CSV, por exemplo, criptomoedas.csv. E aí, se eu executar aqui, ele vai salvar todos os dados dessa tabela aqui dentro desse arquivo criptomoedas CSV. Se eu vim aqui, tá até aqui o arquivo salvo, ó. Se eu clicar nele, tá aqui todos os dados, né, que foram capturados lá diretamente, né, no nosso arquivo estruturado aqui. Se você quiser remover essa primeira coluna aqui, que é a coluna de índice, né, que o Pandas cria, basta colocar aqui o nosso index igual a false. Executando de novo, ele vai criar nosso arquivo. Quando abrir aqui, ele não vai ter aquela coluna de índice que ele criou lá. Então, vai ser somente os dados da tabela mesmo. Então, a coluna favorito e assim por diante, né, as demais colunas que a gente capturou lá no nosso processo de web scraping. Então, assim como a gente tem como salvar os dados para CSV, a gente também pode salvar eles para uma planilha Excel. Então, eu posso colocar to Excel, passar o nome da minha tabela, né? Então vai ser moedas.xlsx. E aí, quando a gente vai salvar em Excel, vou colocar também um index false, a gente tem que passar também qual que é a engine que ele vai utilizar para poder salvar esses dados. Por padrão, a gente costuma utilizar o OpenPy XL. Então ele também precisa estar instalado no seu computador. Se você não tiver instalado, basta utilizar o comando pip install OpenPy XL. Então, vou fazer isso aqui, ele vai instalar essa biblioteca e a gente consegue depois utilizar ela aqui para poder salvar os nossos dados. Então, feito o salvamento aqui, está aqui nosso arquivo XLSX, e se a gente abrir ele, tem aqui a nossa tabela agora, né, no formato Excel aqui, com todos os dados também que a gente capturou. Além disso, né, no Panda a gente consegue exportar para diversos formatos diferentes. Então, você pode colocar aqui seu df final.to e ele vai mostrar todos os formatos que ele permite, né, a gente fazer a exportação dos nossos dados. Então, tem muitas opções aqui. Então, um formato bastante comum da gente utilizar também é o JSON. A gente pode salvar os dados diretamente no arquivo JSON. E eu vou colocar aqui, então, qual que é o nome desse arquivo? Vai ser criptomoedas.json. Colocar aqui o nosso index igual a false, para eu não querer colocar esse index lá. E a gente pode colocar qual que é a orientação que a gente quer que esse JSON tenha. Então, tem várias opções aqui que a gente pode utilizar. Eu vou colocar o records, que geralmente é a padrão. Na verdade, aqui não é nem só tirar aqui, executar, e ele vai salvar aqui o nosso JSON. Deixa eu abrir aqui, tá aqui o nosso arquivo JSON. Então, a gente pode até vir aqui no VS Code, colocar para formatar, para poder ficar mais fácil de ver. Então, ele salvou aqui uma lista, ó, onde cada um dos registros é uma linha lá da nossa tabela. Então, tem o nosso Bitcoin, aí logo na sequência o nosso Ethereum, todas as informações aqui salvas em um arquivo JSON aqui para a gente. Além dessas informações, desses arquivos que a gente pode criar, a gente também pode salvar tudo em um banco de dados. Então, para isso, a gente pode utilizar a própria extensão do Python, né, do SQLite 3, que já vem embutida no Python, para poder criar um banco de dados do SQLite e salvar todas as informações diretamente dentro dele. Então, eu vou colocar aqui SQLite3.connect, aí eu falo qual que é o nome do banco de dados que eu quero conectar. Lembrando que o SQLite, se a gente estiver tentando fazer uma conexão, né, no banco de dados que não existe, ele vai criar esse banco para a gente. Se esse banco de dados já existir, ele vai simplesmente fazer a conexão aqui e a gente pode salvar os dados diretamente ali dentro dela. Feito isso aqui, né, criando a nossa conexão, como esse banco de dados ele não existe, ele vai criar no momento que eu executar esse código aqui. Tudo que eu tenho que fazer agora
é falar para o Pandas que eu quero salvar todos os meus dados diretamente aqui dentro desse banco de dados aqui. Então eu posso colocar define ao ponto to SQL, e aqui dentro dele eu passo então qual que é o nome da tabela que eu estou querendo criar lá no nosso banco de dados. Então vai ser criptomoedas, moedas, é o nome da tabela, qual que é a conexão que ele vai utilizar. Então vai ser a connection que a gente acabou de criar aqui utilizando o SQLite 3. Além disso, você pode falar também se você quer ou não salvar o index da tabela, eu vou colocar como falso. E também ele tem um parâmetro adicional, que é o if exists, que é o que ele deve fazer se a tabela já existir no nosso banco de dados. Então, por exemplo, a gente tem duas opções aqui. A gente pode substituir a tabela, então a gente pode colocar um replace, ou seja, se já existe uma tabela chamada criptomoedas, então é criptomoedas, ele vai deletar essa tabela e criar uma nova, né, com os dados que a gente está salvando agora do nosso data frame. Então, ele vai sobrescrever essa tabela. Porém, se você quiser adicionar os dados a uma tabela existente, você pode colocar o append. Então, se a tabela não existir, ele vai criar ela, salvando esses dados aqui, e caso ela já exista, ele vai apenas adicionar esses dados aqui a essa tabela. Então, a gente pode aqui executar agora. A gente for ver aqui, ele criou para a gente aqui nosso banco de dados. Se a gente abrir ele, tem aqui ó, uma tabela chamada criptomoedas, onde tem todos os nossos dados aqui, ó. E a gente pode ver eles facilmente aqui no nosso banco de dados. Ele está mostrando aqui para mim, ó, que tem 14.341 registros nesse banco de dados. Se a gente voltar aqui, como a gente colocou o modo append, se eu executar esse código novamente, ele vai agora adicionar todos os dados novamente, né, para essa tabela. Então, se eu voltar aqui e clicar em atualizar, ele me deu agora que essa tabela tem 28.682 registros. Isso porque ele adicionou duas vezes os dados aqui dentro dela. Se eu tivesse colocado o replace, ele ia sobrescrever a tabela. Então, como ela já existe, ele vai deletar ela e recriar ela novamente. Então, dessa forma, eu volto a ter 14.000 registros, que é os dados iniciais que estão salvos aqui no meu data frame final. E aí, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aqui desse projeto que a gente desenvolveu de web scraping aqui no Python. E não deixa de conferir também outros vídeos que a gente tem aqui no canal sobre web scraping e automação também, utilizando, né, o Selenium, o Beautiful Soup, o Requests e outras bibliotecas aqui do Python para poder fazer todo esse processo, né, de web scraping e automação. Um abraço e te vejo no próximo vídeo. Até lá!